As mentiras contadas pelos pastores da teologia da prosperidade, as distorções dos pastores do coach, as meias-verdades dos pastores que só falam sobre consolo e amor, não anulam a verdade de que Deus ama o seu povo, de que Deus cuida do seu povo, de que Deus sustenta o seu povo. Bom dia, graça e paz. Este é mais o nosso devocional, começando a semana com muita graça. Graça e paz. Salmo 68 hoje. Gente, aqui o Salmo 68, vamos ler, vai. Deus se levanta, seus inimigos são dispersos, os que o odeiam fogem diante dele. Tu os desfazes assim como se desfaz a fumaça. Pereçam os ímpios diante de Deus como a cera. Mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus e se encham de júbilo. Cantai, cantai louvores. E aí ele vai fazendo essa diferença entre crentes e ímpios. E a gente chega ao verso 16. Porque tendes tantos picos, ó montes, invejando o monte de Deus que escolheu para sua habitação. Aqui ele está dizendo, aqui a figura picos e montes representam as nações. Por quê? Porque Israel é representado pelo Monte Sião. Inúmeras e inúmeras vezes nós vemos Deus chamando Israel por este nome, Monte Sião. Por quê? Porque era onde estava o templo. E com isso Deus queria dizer que Israel é o seu templo. Pois bem, aqui quando ele está dizendo, vocês, montes, não fiquem com inveja do monte de Deus. A ideia é, vocês, outras nações, não fiquem com inveja do fato de que Deus escolheu o seu povo. Então eu comecei aqui falando sobre o quê? Sobre o amor de Deus pelo seu povo, o quanto que Deus ama o seu povo, o quanto que Deus se preocupa com o seu povo. Hoje, muitas igrejas só falam de amor e de consolo. E aí, muitas vezes, a gente fica com medo de falar a verdade. Ó, veja bem, eles estão completamente errados, eles são mentirosos, eles não pregam a mensagem do arrependimento. E eles só falam de consolo, e um consolo errado. E uma maneira errada de falar sobre consolo. Mas o fato de que eles falam de maneira mentirosa sobre consolo não vai fazer com que a gente deixe de falar do consolo que Deus nos dá. Então a gente tem que se lembrar disso. O fato de que eles só falam sobre amor, e é um amor que não é um amor bíblico, é uma distorção, não vai nos levar a deixar de pregar o amor genuíno de Deus que Deus tem por nós, seu povo. E é isso que esse verso aqui está dizendo, olha, Deus tem um povo escolhido, que Deus ama, que Deus protege, que Deus guarda, que é um povo que Deus diferenciou de todas as outras nações. E a gente vê isso ao longo de toda a Escritura, principalmente nos livros proféticos, em que Deus está, por meio dos profetas, amaldiçoando o povo, dizendo, eu vou acabar com vocês, se vocês não se arrependerem, não vai sobrar nada aqui. E aí mesmo assim, no meio de todo esse juízo, tem lá uma mensagem de esperança e Deus dizendo, mas eu amo meu povo e eu vou deixar um remanescente. Então vamos lá. Nós somos o povo de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar hoje aqui, baseado no verso 16. Não é verdade que todo mundo é povo de Deus. Havia vários montes, mas Deus escolheu um para sua habitação, que é o Monte Sião. Havia várias nações, mas Deus escolheu Israel. E não é porque Israel era fantástico por si mesmo. Lembra de Naamã? Lembra quando Eliseu falou para ele, Naamã, vai lá e se lave no Rio Jordão. Naamã falou assim, o quê? Na Síria não há rios muito melhores? Verdade. O que diferencia Israel não era alguma coisa que houvesse em Israel. Era Deus que tornava Israel diferente. Portanto, a Bíblia vai dizer, Paulo vai falar, que Deus não escolheu as coisas nobres, as coisas importantes, mas Ele escolheu os que não são. Então, nós somos diferentes. Mas diferentemente do que dizem os pastores da teologia da prosperidade, não é porque nós somos demais, somos especiais por nós mesmos. Nós somos diferentes porque Deus é a nossa diferença. Ele é o nosso Senhor. Nós falamos, nós não somos como os ímpios. Nós somos o único povo escolhido por Deus. Deus morreu pelos seus. Deus morreu pelo seu povo. Isso é visto em toda a Bíblia. Deus morreu pelo seu povo, para salvar o seu povo. As profecias do Antigo Testamento falavam sobre isso. De que Deus viria para salvar o seu povo, os descendentes de Abraão, que são quem? Aqueles que caminham pela fé. Então, nós somos o povo de Deus. Eu falei até um pouco disso ontem na pregação, que vai sair aqui para vocês hoje, 7 horas da noite. Lá no Antigo Testamento, Deus fez distinção entre o seu povo e os egípcios. Praga de gafanhoto, chuva de pedras sobre os ímpios.
Morte dos primogênitos sobre os ímpios. Nada no arraial de Israel. Nada. Por quê? Porque o povo de Deus é diferente. Mas veja bem, às vezes Deus faz distinção entre nós, não nos livrando de todo o sofrimento, como Deus fez com Israel no Egito. Por exemplo, Jó. Jó passou por todos os sofrimentos. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo. Mas mesmo assim, foi diferente. Por quê? Porque Deus usou todo o sofrimento para o bem, mas com os ímpios não. Deus usa o sofrimento para acabar com os ímpios. Por exemplo, a mesma chuva que cai e destrói tudo na casa do ímpio e na casa do crente, na casa do ímpio acabou com tudo e acabou. Acabou para o ímpio. O ímpio não se levanta mais. O crente não. Deus usa a mesma coisa, a mesma tragédia, para fortalecer a fé do crente, que foi o caso de Jó. Jó perdeu tudo e ele era um homem melhor depois, porque ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então tá vendo? Nós somos o povo de Deus. Nós não somos iguais. Veja aqui, ó, no verso 3. Deus inflige terror aos ímpios, mas ele faz seu povo sorrir. Vamos ver se está aqui, verso 3. Alegre-se os justos, regozijem-se na presença de Deus. Mas verso 2, tu os desfazes assim como se desfaz a cera. Tá vendo? Os ímpios Deus desfaz, mas os crentes ele alegra. Verso 2, os ímpios são destruídos. Verso 10, o crente é sustentado. Verso 9, o crente é consolado. Verso 21, Deus é implacável com o ímpio. E aí o mesmo texto vai mostrar que Deus é misericordioso com o crente. Ímpios. Verso 12, Deus vai atrás dos ímpios. Verso 7, Deus vai à frente do povo de Deus. Deus vai atrás dos ímpios para persegui-los. O Deus está aqui atrás e os ímpios estão ali. Deus está perseguindo o povo. Os ímpios. Crente, Deus está à frente, conduzindo. Então a gente tem que se lembrar disso, que Deus nos ama. Sabe, muitas vezes você está passando um momento de sofrimento e você pensa, parece que a mesma coisa que acontece com a gente acontece com os ímpios. Sim, às vezes sim, Deus permite os mesmos sofrimentos, mas não é o mesmo tratamento. A mesma chuva que cai na casa do ímpio, na casa do crente, na casa do ímpio, torna o ímpio, a vida dele um inferno. Do crente não. Deus usa todo o sofrimento para alguma coisa boa na vida do crente. Seria mais ou menos assim, Agostinho falou sobre isso. O fogo consome toda a palha, mas purifica o ouro. O mesmo fogo, ou seja, o mesmo sofrimento, aniquila o ímpio, mas purifica o crente. É isso que acontece conosco, então você tem que se lembrar disso, de que Deus te ama, de que Deus ama o seu povo, de que Deus guarda o seu povo, de que Deus é conosco. Lembre-se sempre disso. Essa distinção é notória. É notório o quanto que Deus nos ama. Deus tem apenas um povo, os que creem no seu nome. Em Romanos 9, Paulo diz que o verdadeiro filho de Abraão é o que tem fé em Cristo. Em Romanos 11, ele diz que nós, gentios, fomos enxertados na mesma árvore dos judeus. Então Deus não tem dois povos, Deus tem um povo só. Aqueles que creem no seu nome. Deus não tem duas árvores, ele tem uma árvore só. Aqueles judeus que creram e se tornaram cristãos e os gentios. É a mesma árvore. Deus não tem duas esposas, uma esposa e uma concubina. Ele tem só uma esposa, que são aqueles que creem no seu nome. Então, Israel, a gente deve se lembrar sempre disso. Com tudo que aconteceu, todos os pecados, Deus preservou Israel. Por quê? Porque Ele ama o seu povo. Meu querido, minha querida, não se desespere. Deus é conosco. Ele nos ama. Quando você vê um ímpio prosperando, aí você pode pensar, poxa, olha lá, e a gente aqui? Sabe que a diferença? É que ele é um bastardo. Ele não é filho. Lembra que Paulo falou? Lembra que Hebreus declara? Se estáis sem disciplina, é porque sois bastardos. Não é de Deus aquele povo. Sabe qual é o juízo de Deus sobre esse povo? É justamente dar prosperidade para eles. Dar prosperidade para eles é dar corda para que eles se enforquem. Mas com o seu povo, não. O seu povo Deus quebranta, Deus disciplina, Deus permite humilhações. Então, lembre-se, via de regra, a maioria do povo de Deus não é considerado um sucesso aqui nesse mundo. Na maioria das vezes, nós somos perseguidos nesse mundo. Então, não se importe se o mundo te odeia. É o normal. Mas lembre-se, Deus te ama. Deus está conosco e Deus está nos quebrantando. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais uma semana que começa, bendizemos o Teu santo nome e oramos que o Senhor nos fortaleça mais uma vez. E eu peço que o Senhor abra o entendimento de cada um dos Teus filhos que estão me ouvindo, para entender o quanto que o Senhor ama o Seu povo, guarda o Seu povo, consola o Seu povo. Livra-nos do mal mais uma semana,
fortalece, nos abençoa nosso trabalho, faz-nos prosperar em nosso trabalho. Pai, na nossa família, que o Senhor possa mudar a nossa família a cada dia e usar os momentos de sofrimento que estamos tendo para a Tua glória, para o nosso quebrantamento, para que possamos nos aproximar mais de Ti. Pai, nós Te amamos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez, confiantes de que o Senhor é conosco. Guarda, Pai, cada um de meus irmãos e amigos que estão me ouvindo agora, onde eles estiverem, que eles possam ir para o trabalho fortalecidos, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los em nome de Jesus. Deus ama o seu povo. Lembre-se disso. Essa verdade vai te manter de pé. Tchau, gente. Deus abençoe, viu?